para o ilustríssimo senhor Roberto Antônio Ribeiro, secretário municipal de governo. Ausente. Tem aqui o ofício 125/2019 do presidente da Comissão de Participação Popular ao ilustríssimo senhor Júlio César Belisário Campolina, secretário municipal de Fiscalização, Obras Públicas e Planejamento. Presente, parabéns, por enquanto é o único representante, faça parte da mesa aqui, secretário. Pode vir, é um prazer recebê-lo. Ofício 126/2019, a senhora Cláudia Abreu Machado, secretária municipal de Operações e Serviços Urbanos. Ausente. Ofício 127/2019, ao senhor Evandro Araújo, diretor de comunicação da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Se encontra ausente. Ofício 129/2019, ao excelentíssimo senhor prefeito de Divinópolis, Gadliel Teixeira Machado. Ausente. Gostaria de explanar aqui sobre a importância dessa audiência pública sobre a Comissão de Participação Popular. Foi requerida aí pelos moradores do bairro Costa Azul, Terra Azul. Contudo, nós tomamos ciência aí na tarde de hoje, né? Muita chuva que ocorreu em Divinópolis, principalmente na região do Terra Azul, Costa Azul, e lá devido à falta de estrutura, falta de investimento público, do poder público municipal, creio eu que a maioria das pessoas ali presentes não teve como chegar em tempo hábil a essa audiência pública. Mas temos aqui os representantes do povo, que são os vereadores que aqui se encontram, o vereador Ademir, a vereadora Janete, o vereador Raimundo Donato, nosso secretário, membro da Comissão de Participação Popular, Zé Luiz da Farmácia, o corpo técnico que aqui está se fazendo presente, aqui representando o doutor Roberto, e nós iremos, né, discutir, na medida do possível, as políticas públicas para aquele bairro, aquela região, que realmente necessita e carece de investimento do poder público municipal. Gostaria de passar a palavra aos nobres vereadores que, se quiserem disponibilizar o uso da palavra, que possam se prontificar e usar essa casa aí para alguns questionamentos, principalmente aproveitando aqui, né, o nosso querido secretário municipal de Fiscalização, Obras Públicas e Planejamento, senhor Júlio César Belisário Campolina. Algum vereador quer se inscrever para o uso da palavra? Vereadora Janete, passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente, pela cessão da palavra. Cumprimento a todos, o Júlio. Cumprimento a todos que estão aí nos assistindo através da transmissão aí do Facebook. E nós estamos falando do descaso de um bairro que a gente vê que há muitos anos vem sofrendo, e a importância, infelizmente, daqueles que têm menos voz, ela é vista, inclusive, numa audiência pública. Eu não posso cobrar do povo do Terra Azul que estivesse presente aqui na nossa audiência pública. As condições financeiras, a distância, o nosso transporte coletivo que deixa muito a desejar. Esse horário é terrível, você pegar um ônibus para aquela região lá, tanto na ida quanto na volta, os ônibus muito cheios. Então, eu acho que nós somos eleitos pelo povo para poder estar aqui, para poder estar dando voz e falando por cada um deles. Nós sabemos que o Terra Azul tem uma série de recorrência de situações lá que não fogem a outros bairros, como o Grajaú. Eu acho que quando a gente trata de Terra Azul e Costa Azul, a gente está falando por todos. Dentre os problemas mais sérios, nós temos a questão da segurança pública, porque a quantidade de lote, vago e mato lá é muito alta. Nós temos um problema lá recorrente, que é a infraestrutura, que é uma promessa lá desde a época do Demétrios, que é a questão do PAC. E esse dinheiro que veio para essa infraestrutura, esses 22 milhões, ele parece uma novela. Nós já tivemos anteriormente uma paralisação por causa de denúncias no governo do ex-prefeito Vladimir, que ficou comprovado mais tarde que as denúncias eram infundadas. Se eu tiver
falando alguma coisa errada, me corrijam. Pelo menos juridicamente ficou comprovado que o dinheiro estava na conta e que poderia ser usado. No início do governo Galileu, esse mesmo valor estava liberado para poder ser usado quando um promotor de Brasília, se eu estiver enganado, você me corrige, viu, Júlio? Infelizmente, deferiu questionando por que não tinha liberado na época do governo Vladimir e liberou no governo Galileu. E prendeu esse dinheiro que a prefeitura teve de entrar, teve de ir em Brasília várias vezes para poder liberar esse recurso. Com a liberação desse recurso, foi feita uma licitação para poder começar as obras nessa região de infraestrutura. Porque dentro dos problemas graves que a gente tem lá, a gente sabe que não vão ser pavimentadas todas as ruas, nem feito a parte que tem que ser feita, porque não é só pavimentação, tem que ser feito também a parte, eu não sei como é que fala, Júlio, porque eu sei que é técnico, drenagem, se eu não estiver enganado, é a parte de drenagem, que são as duas coisas que estão contempladas, foi feita uma licitação. Essa licitação para drenagem e pavimentação não iniciou ainda. Então, eu queria saber o porquê que não iniciou, foi feita a licitação, por que não iniciou? Essa é uma pergunta. Segundo, antes já tinha sido feito todo o recorte da rua. Há uns anos atrás, se eu não me engano, há 3 anos atrás, gastou-se muito dinheiro para poder fazer a marcação das ruas e perdeu tudo lá, porque não teve como continuar a fazer a pavimentação. Quando isso ocorre, se o gestor que perdeu, ou se já foi pago alguma coisa dessa verba, se fica por elas mesmas, de quem que é o prejuízo. Terceiro, não está aqui, infelizmente, mas a gente gostaria de saber da situação do transporte. Você não vai dar conta de responder para a gente vai ficar sem saber. Quarto, na parte da educação. Nós temos uma escola no Terra Azul que, inclusive, já sofreu vários problemas lá com roubo, com invasão nos finais de semana. Essa mesma escola, nós tivemos a morte de uma professora, Beatriz, que pegou um aluno dela tentando entrar na escola e ela sofreu uma parada cardíaca, porque era uma professora muito dedicada. E com isso, nós fizemos diversos pedidos para aumentar a segurança, questão de cerca elétrica, e lá o povo não tem lugar nenhum de lazer. Pedimos também a cobertura de uma quadra da escola, como prioridade, por ser uma escola num bairro que já tem tão pouco. Também não teve nenhuma resposta. Então, eu estou te falando as coisas que não são da sua sala, você está levando para o município, porque a situação do povo do Terra Azul está ficando realmente uma situação difícil, porque cada vez eles estão mais abandonados. Terceiro, no mapa enviado para mim, que fala aqui sobre as ruas que vão ser pavimentadas, são só as ruas principais, praticamente só a rua que passa o ônibus. As laterais da rua da escola, elas não vão ter o asfalto, não vai acontecer a pavimentação. Se existe alguma proposta para poder já pensar nisso futuramente. Então, quais as possibilidades realmente do Terra Azul ter essas obras iniciadas e dessa sequência para a gente poder estar valorizando os moradores lá da região? Pronto. Olha, eu vou resumir aqui a questão do convênio. É um convênio de 12 anos atrás, que foi paralisado por causa de um processo da empresa anterior que estava fazendo. No governo Demétrios, eles fizeram em 2016 uma licitação para usar a verba remanescente para fazer o restante do contrato. E essa obra já estava considerada como praticamente inexequível em função de vários fatores, que, inclusive valores, porque o valor histórico ele não é corrigido. E o que você faria hoje, com dinheiro de 10 anos atrás, haveria uma redução de meta muito grande. Mas quando nós entramos no atual mandato, já existia essa licitação, nós tentamos, durante uns 6 meses, conseguir essa liberação em Brasília, tá? Porque você comentou aí de que o dinheiro estava na conta, e na realidade não é assim que funciona. A gente tem um crédito nesse valor,
E à medida que as obras vão sendo feitas, quando chega a medição na Caixa, ela encaminha para o, porque isso é um financiamento do Fundo de Garantia, ela encaminha para o Fundo de Garantia em Brasília, eles fazem a liberação do recurso, que às vezes demora um pouco a chegar no município, para você poder já pagar à empresa o serviço que ela fez. O dinheiro não fica em caixa, ele vem à medida que as obras vão sendo executadas. E a gente, quando já estava achando que não fosse mais conseguir, tivemos uma ajuda muito grande, que infelizmente a gente tem que usar a política para conseguir essas coisas. O deputado Domingos Sávio nos acompanhou todas as idas lá no Ministério e conseguimos essa liberação em julho de 2017. Quando fomos dar a ordem de serviço, isso aproveitando já uma licitação feita no governo anterior em 2016. O Ministério Público de Divinópolis, federal, não foi de Brasília, tá? Encaminhou para a Prefeitura, para a Caixa e para o Ministério das Cidades por que fez a liberação. Porque existia uma portaria do Ministério das Cidades antiga, de 2014, me parece, que só poderia fazer liberação desses atrasos todos se houvesse redução de meta. E na realidade, houve uma redução de meta, porque com esse dinheiro, você faria, há 12 anos atrás, um volume de serviço no mínimo dobro do que você faria hoje. Com isso, o Ministério voltou atrás, tivemos algumas reuniões com o Ministério, e ele respondeu, no Ministério das Cidades, ele respondeu ao Ministério Público que estava de acordo com a portaria, que não tinha irregularidade nenhuma na autorização. O Ministério Público Federal aqui continuou insistindo nisso. Eu e o prefeito e o procurador do município tivemos umas 2 ou 3 reuniões com ele, que ele dizia o seguinte, que deveria cancelar aquela licitação, fazer uma nova licitação, porque isso vinha de um vício. Nós tentamos manter a licitação antiga, porque para você fazer uma nova licitação, você teria preços até mais elevados. Isso traria prejuízo para o município. E ele deixou muito claro que se a gente insistisse em executar aquele contrato, ele poderia judicializar o contrato. Isso traria um prejuízo muito maior para a gente e para a empresa que também estaria fazendo a obra. Então, nós optamos em fazer uma nova licitação. Só que com essa nova licitação, nós conseguimos fazer ela no final do ano passado. Foi demorada a aprovação na Caixa, porque durante todo esse processo, a Caixa e o Ministério das Cidades ainda receberam documentação do Ministério Público, correto? Então, a Caixa teve um cuidado muito grande e demorou nessa aprovação da planilha, porque teve um cuidado muito grande em analisar o processo com o maior rigor possível para evitar qualquer problema futuro. Aí fizemos a licitação, a empresa vencedora, encaminhamos para a Caixa e houve necessidade de fazer uma reprogramação no contrato em função dos novos preços e dos novos quantitativos. E isso está se arrastando até hoje, porque a Caixa faz as análises, pede esclarecimentos e algumas correções em planilha, a gente encaminha isso para a Caixa e esse processo é demorado. Agora, finalmente, nós chegamos, que eu considero, na reta final. A Caixa já aprovou a reprogramação, tá? Então, a partir da aprovação da Caixa da reprogramação, ela coloca-se o processo no comitê local, que é o regional aqui, eles fazem a aprovação, enviam para o comitê do Fundo de Garantia em Brasília, que é coisa de 1 semana mais ou menos para ser aprovado, aí a gente teria condição de iniciar a obra. Então, a Caixa mandou para a gente na semana passada
uma pendência que a gente teria que apresentar, e é um documento que, da forma que a Caixa solicitou, a gente não tem como apresentar. Então, isso está no jurídico para apresentar um documento substitutivo dessa declaração da Caixa, tá? Que a gente acredita que a gente faz isso ainda nessa semana. Então, com possibilidade de já na quinta-feira ou sexta, no máximo, entrar no comitê da Caixa para enviar para Brasília. Com isso, com uma semana mais ou menos de prazo, a gente tem condição de iniciar a obra. Então, terminando essa pendência da Caixa Econômica, que é essa documentação que está faltando, chegando em Brasília, dentro de uma semana pode começar, então, a pavimentação. A informação que a gente tem é essa, que aí a Caixa encaminha para o comitê do Fundo de Garantia, o comitê aprovando, tá? Já está liberado, a gente pode iniciar a obra, porque se chegar a medição, a Caixa encaminha para Brasília e o Fundo de Garantia envia o valor correspondente, o pagamento daquela medição para a empreiteira. Quanto à pergunta anterior que eu tinha feito, que é quando iniciou a obra lá atrás, que chegou a passar as máquinas... Não, a gente não tem conhecimento. O conhecimento que eu tenho, esse serviço de pavimentação e drenagem não foi feito e não foi pago. Então não teve nenhum prejuízo, não, porque, se fizeram, não teve nenhum prejuízo. Não teve. Agora, durante esse período, eu tenho conhecimento, que é coisa muito antiga, que fizeram redes de esgoto, correto? Então, de qualquer forma... teria que fazer locação de meio-fio, o alinhamento de rua, todo esse trabalho teria que ser feito para poder fazer o trabalho de rede de esgoto. E eu tenho essa informação que esse esgoto foi feito na época, há 6, 7, 8 anos atrás. E realmente está pronto lá essa parte. O trabalho foi executado. Tá. Agora, não tem nenhum serviço que foi feito pela administração passada, que foi pago e não executado. Isso não existe. Ok. Teve uma outra situação na escola, que todos os vereadores aqui participaram, iniciou no governo do Vladimir e terminou com a Vera, secretária, quando fechou o CEMEI do bairro Terra Azul e levaram as crianças para a escola do bairro. Foi feita a adaptação necessária para poder receber as crianças lá, tudo direitinho, arrumaram até o parquinho, todas as demandas foram atendidas. Só que ficou uma promessa feita pelo prefeito Galileu que o antigo CEMEI seria transformada numa unidade de saúde. Os vereadores aqui devem ter se lembrado, o Nego esteve até com a gente lá na escola, na época, onde ficou essa promessa, que não seria um PSF lá, mas seria um atendimento para vacinação, tudo já que o povo do Terra Azul tem que ir até o Santos Dumont para poder fazer esse tipo de serviço. E esse serviço não foi implantado lá. Então, como que ficou essa situação, se o senhor sabe alguma coisa, porque ficaram assim, de cuidado, uma reforma, uns cuidados que teria que ser feitos lá, para depois tomar, daí como que está essa situação, porque também já tem mais de um ano também, um ano e meio já isso. Não, eu não tenho conhecimento disso, e não chegou nenhum pedido para a nossa secretaria com respeito a alguma assessoria técnica, alguma coisa com relação a isso, então eu não posso te informar. Agora, você colocou aí 3 ou 4 questões isso. Que eu me esqueci. Depois, se você pudesse repetir, eu responderia uma por uma, tá? Tá, ok. Tá? Só me lembrando aqui que eu faço a resposta delas. Mas com relação, porque o que acontece, a nossa secretaria, todos vocês têm conhecimento disso, nós não temos dotação de recurso próprio para execução de obra. Todas as obras nossas são executadas através de convênios, correto? Então, só depois que chega uma solicitação de um convênio ou alguma informação que a gente começa já a trabalhar no projeto. Então, coisas que de outras secretarias que não foram formalizadas com a gente, aí eu não tenho condição de responder sobre isso. Okay. Presidente, os outros questionamentos não tem como fazer para o secretário, porque não é pertinente, que é da educação, da área da assistência social, porque acabou com o projeto lá da escola, nós não temos nada voltado para os alunos mais, não tem fazendo arte, lá não tem nada acontecendo. Então, eu vou ter que passar, infelizmente, fazer as perguntas por escrito, porque a parte que era técnica mesmo, que é da usina de projeto, já foi respondida. Obrigada. Ok, vereadora, obrigado pela participação. Registro aqui a presença dos vereadores Nego Buriti e César Tarzan e Renato Ferreira, que se encontra presente aqui na audiência pública. Passo a palavra agora ao vereador Ademir Ferreira da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, o Júlio, que está presente.
nessa audiência pública que fala de um assunto muito importante. O Júlio me conhece há muito tempo, né, já desde que nós começamos essa luta aqui em 2017, né, Júlio? Exato. Que eu tenho corrido atrás de uma emenda do deputado federal Jaime Martins lá para a comunidade do bairro Tietê. E a gente sabe o que a prefeitura tem feito, o que a Caixa tem feito e como que está o imbróglio aí, que eu falo assim, é um imbróglio. Você vai num, está faltando um, você vai no outro, está aprovado. Então, assim, eu não sei se o presidente da comissão convidou, deveria ter convidado também a Caixa, né, para estar, às vezes, até elucidando alguma coisa para nós. E eu fico pensando uma coisa muito importante. O Júlio falou ali agora de 6, 7, 8 anos atrás, né, obra que já poderia estar sendo usada pelo povo daquela região há muitos e muito tempo, né, Júlio? É com tristeza que a gente está aqui hoje debatendo algo que já teria que estar pronto. Algo que o povo está esperando, sabe? Porque a partir do momento que a gente fala lá na comunidade, eu que sou vereador de comunidade, líder comunitário, que moro no bairro, a partir do momento que a gente fala, ó, saiu o dinheiro, nossa, o povo fica numa esperança, o povo fica na vontade daquilo acontecer, e já tem 6, 7, 8 anos. Eu vou falar a verdade, eu acho que eles nem acreditam mais, né? Acho que eles nem acreditam mais. Eu sei que não é culpa do senhor, não é culpa da sua administração. Não, realmente isso é um fato. Não é? Estou vendo, inclusive, ali me parece estar presente, tem uns representantes do Terra Azul me procuram mensalmente para explicar. E quando eu chego, Júlio, mas de novo, está desse jeito? Falei, infelizmente está desse jeito, mas graças a Deus agora nós estamos na reta final, porque a Caixa já enviou um ofício para a gente, solicitando os documentos complementares, que a reprogramação foi aprovada, preço está aprovado. Tá? É só uma documentação que a gente tem que dar uma guaribada nela com respeito à forma de apresentar, correto? Eu acredito que a gente faça isso. Hoje já tivemos a reunião com o prefeito e com o procurador, e me parece que ele deve estar me entregando isso amanhã ou depois, o protocolo na Caixa. Aí é só a Caixa já joga na reunião do comitê deles e aprova essa semana ainda, que eu acredito que eu consigo colocar isso lá até quinta-feira. Sabe, Júlio, eu fico muito feliz e eu espero, sinceramente, eu espero que o senhor, juntamente com a administração Galileu, consiga resolver esse problema. Sabe, eu não moro no Terra Azul, eu não moro no Costa Azul, eu acredito que, eu nem sei se eu tive voto lá no Terra Azul, no Costa Azul, eu nem sei se eu tive, sabe, mas eu tenho certeza que a esperança desse povo lá é esse dinheiro. Nós não podemos deixar perder de forma alguma. Então, fica nas minhas palavras, um alento para o senhor, sabe? Luta todo dia, se for preciso, lá na usina, liga para Brasília, liga para o deputado fulano, ciclano, beltrano, vai atrás do prefeito, não meça esforço para conseguir isso para o povo, não, porque eu sei que você é um cara trabalhador, um cara que corre atrás, que quer ver as coisas acontecendo, que o povo lá pode ter certeza, está precisando, sonha com essa obra lá, eu tenho certeza disso, da mesma forma lá do Campina Verde. E a gente sonha com tudo isso, e o pensamento nosso combina, porque quando o prefeito me chamou para Brasília a primeira vez, até a gente resolver essa questão de ser autorização do Ministério das Cidades, nós tivemos lá umas 4 ou 5 vezes, correto? E batalhamos em cima, porque é a região mais carente do município de Divinópolis, que é Terra Azul, essa região, o Grajaú com São Simão, correto? E isso, até eu falava com o pessoal do Terra Azul, que ia lá todo mês me cobrar uma posição, eu falei, não, isso para nós hoje é uma questão de honra de deixar isso pronto. Depois de 12 anos, nós vamos conseguir, infelizmente, vamos conseguir tirar isso do papel. É isso aí que eu desejo, senhor. Corra atrás desse negócio, que eu tenho certeza que é um dinheiro que já está garantido, é um negócio que pode acontecer, e se isso acontecer, graças ao senhor e à administração que está desenrolando esse processo. Pode ter certeza disso, que nós vamos fazer todo o empenho possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Demir. Passo agora a palavra ao vereador Nego Buriti. Boa noite a todos, né? Inclusive, né, Júlio, eu mais a minha assessora Cíntia, nós já tivemos com o senhor lá umas 4 vezes, né? Até semana passada. E você sabe, realmente,
tanto o trabalho de vocês quanto o meu é muito parecido. Nós estamos aqui para servir a população. Com certeza. Correto? Então, meu escritório está aberto para qualquer um, na hora que quiser. Não precisa nem marcar hora, vocês sabem disso. Tá? Desde que eu esteja disponível lá, eu atendo a todo mundo. E você vira e mexe, você está lá me procurando, nós estamos discutindo, Com certeza. né, coisas de interesse da população. E eu fico muito feliz em ver também a preocupação de vocês com isso. Com certeza. A gente tem que preocupar, né? Porque ali quase que há um bairro da gente também ali, indo ali para Buritis, né? Que é o Terra Azul, Costa Azul. Certo. Então, a gente tem muitas pessoas ali que a gente conhece, né? Que a gente vê o sofrimento deles, que é muito grande. Então, a gente espera, né? Se Deus quiser agora, do jeito que já está tudo encaminhado, né? Que resolva esse problema deles o mais rápido possível. Então, inclusive, teve um rapaz que esteve lá em casa essa semana, ele estava falando, foi domingo. Ele falou assim, ô nego, é que esse trem lá não vai sair não, sou eu o asfalto, aqueles problemas lá, das redes de esgoto, coisa lá. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, se Deus quiser, já vai ser resolvido. É o Terra Azul, Costa Azul, São Simão e o Grajaú, né? Porque esses bairros é um bairro do povo muito carente, né, Tadinho? Que precisa, estão precisando. Então, a gente fica muito satisfeito, né? Espera que seja solucionado esse problema mais rápido possível. E obrigado, viu? Só um minutinho, queria te complementar a minha fala, vereadora. Você me perguntou uma coisa e me passou pela cabeça agora sobre outras ruas que se teriam alguma pavimentação. Tá? A previsão, dentro do programa do PAC Saneamento, a gente não pode mudar o objeto do convênio. Então, todas as ruas que estão sendo pavimentadas agora são linhas de ônibus. Tá? As ruas laterais, somente num bairro, que é no Grajaú, elas vão receber um tipo de pavimentação, que é pavimentação poliédrica, mas não nesse contrato, no contrato do PAC Saneamento, que é um outro que nós já recebemos ele pronto, e que esse contrato teve que ser interrompido, porque no governo anterior, quando eles fizeram o PAC Saneamento, já estava prevista uma rede de drenagem no bairro Grajaú. E a rede de drenagem estava atrelada no PAC. Então, nós tivemos que paralisar o contrato do Protransporte, tá? Até que seja feita a drenagem dessas ruas no PAC, para depois chamar novamente a empresa para reinício de obra, que é outra empresa já, do Protransporte, para ela concluir essas ruas do Grajaú. Obrigado, vereador Nego. Passo a palavra agora ao vereador Renato Ferreira. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, porque eu estava numa audiência lá no fórum e atrasei um pouquinho, mas a gente fica até satisfeito de ver o sargento Elton, juntamente com a comissão, preocupado com essas ações. Nós temos que cobrar. E o Ademir aqui, eu assim, cheguei atrasado, talvez até perdi um pouco, não tenho certeza que eu perdi. A gente vem trabalhando em cima em questão de obras, obras de 8 anos agora que a gente está conseguindo concluir elas. Devido à burocracia, devido ao excesso de denúncias sem precisão da própria população, que infelizmente, que nem aquelas obras lá da questão ambiental que foi travado. Não sei se o senhor já respondeu isso. Assim, quais os deputados de verdade que estão ajudando o senhor nessa questão de desburocratizar essas emendas que já está aí parada no município? Já podia ter levado essa infraestrutura às comunidades por conta de, vamos dizer assim, até picuinha política, que infelizmente tem que acabar nesse município, nesse estado, nesse país, para o município andar. Quais os deputados que estão ajudando o senhor com responsabilidade? Nesse período, nós contamos com a ajuda do Jaiminho, do Newton Cardoso Filho e do Domingo Sávio. Mas, na realidade, aquele que tem mais nos ajudado, mesmo hoje, pelo menos pelo fato também do Jaime agora nem ser mais deputado, o Nilton Cardoso, o apoio que ele... o Nilton Cardoso, o Domingo Sávio, o apoio que ele está nos dando é primordial para a gente conseguir.
as coisas que fizemos. Agora você está dizendo o seguinte, nós estamos concluindo as obras? Não, nós estamos lutando para reiniciar as obras, correto? E o apoio que a gente está tendo dele é muito bom. Inclusive, se não fosse a presença dele, esse Pacto de Saneamento, a gente tinha perdido ele em 2017. Teria feito perdido. Ele que participou de uma reunião junto com o ministro das cidades, a diretoria da Caixa e o pessoal do Fundo de Garantia. Eu estava presente com o prefeito, a Caixa de Divinópolis encaminhou também um representante. E quando o Domingos chegou na reunião, ele atrasou, ele me pediu, sentou do meu lado, me pediu um resumo do que tinha sido feito. Eu falei, resumo, eu acho que a coisa não está boa para o nosso lado não, e contei para ele. Ele falou, em 10 minutos de conversa, ele reverteu toda a situação. Tá? E hoje, a gente considera um fato, não concretizado, mas um fato para acontecer nos próximos dias, que é o reinício das obras do PAC. Agradeço a participação do vereador Renato Ferreira e secretário. Como não tem ninguém inscrito aqui da população do Terra Azul, Costa Azul, devido a vários problemas de administração pública municipal, novamente eu gostaria de deixar nosso repúdio aqui a ausências, viu, secretária? Leva lá para o governo, do senhor Roberto Antônio Ribeiro, secretário de governo, da senhora Cláudia Abreu Machado, secretária municipal de Operações e Serviços Urbanos, do senhor Evandro Araújo, diretor de comunicação, e do senhor prefeito municipal também, Galileu Teixeira Machado. Inclusive, eu gostaria de deliberar que eu havia perguntado, o senhor falou que... Eu passo a palavra ao vereador Raimundo Nonato. Obrigado, sargento. Cumprimento a todos, boa noite. Não é um assunto diretamente ao Costa Azul nem ao Terra Azul, mas é um assunto pertinente, uma vez que o secretário está aqui na casa, e a respeito da rua Sequoias, que, como se diz, há tanto tempo nós estamos pelejando e até agora nada. O problema, não sei se é na Caixa, se é na Prefeitura. Por gentileza, nos responda. E nesta oportunidade, eu pergunto também pelo CRAS do Jardinópolis. Inclusive, já passou aqui, se tornou lei, para que pudesse estar finalizando ele e até agora não iniciaram. Bom, com relação ao CRAS do Jardinópolis, nós ainda não recebemos os projetos, nem o aval de que havia recurso financeiro para execução. Eu me lembro que nós tivemos ano passado com lá não é ministro não, acho que é o presidente do Fundeb, me parece, correto, que nos recebeu. E o prefeito, nós fomos resolver outras questões, o prefeito falou sobre esses 2 CRAS. E uma das funcionárias do Fundeb, ela estava dizendo que o valor que a gente pleiteava não era suficiente. E realmente não. Um CRAS desse, uma obra de um CRAS, ela foi orçada... É FNAS, porque é da Assistência Social, Fundeb é da Educação. Ah, desculpe, Fundo Nacional, exato. Aí, o FNS é um negócio assim. Então, o valor disponibilizado para eles, mas seria 1,5 milhão e o custo é 2.700. Não tem, o governo municipal não tem como marcar com essa diferença. E que eles estavam tentando, junto ao Ministério do Planejamento, uma suplementação de verba, porque no princípio, foi no princípio desse ano, ou no final do ano passado, eles tinham paralisado 3.000 projetos lá dentro, por falta de verba do planejamento. Então, por não ser minha área, eu não sei te informar se eles conseguiram isso e se já estão negociando alguma coisa entre o setor específico da prefeitura com eles, correto? Agora, outra pergunta que você me fez foi... Sobre a rua Sequoias. Rua Sequoias. É outra novela, igual foi a Campina Verde. Lá no Campina Verde,
semana passada, né, que foi liberado pela Caixa. A Sequoias ainda não foi liberado, porque o Campina Verde, nós já estamos, inclusive, em processo já de elaboração do termo de referência e edital de licitação, que a gente só pode fazer isso depois de aprovada a planilha da Caixa para não ter desacordo entre o contratado e o conveniado. Como? Não, ainda o oficial não, mas nós já estamos trabalhando em cima, porque verbalmente eles já informaram que aprovaram, né? E o caso das Sequoias, eu não posso te responder agora, porque o Leonardo, que trabalha com a gente, ele ficou de conversar com o Bruce, que é o engenheiro responsável pela aprovação dessas planilhas, hoje, para saber a questão. São dois projetos que nós temos lá, desde o ano passado, que é a Sequoias e a Mendes Mourão, 2 quarteirões de pavimentação da Mendes Mourão. Esses 2 processos estão lá, as 2 planilhas, desde o ano passado e até hoje nós não recebemos resposta deles, de aprovação. E eu sei que o Leonardo hoje conversou com eles a respeito disso. Tá? Obrigado, Júlio. Obrigado, presidente, por ter abrido a sessão, pois o assunto é pertinente, é dentro de periferia, né? Melhorias na periferia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Raimundo Nonato. E como a Janete já usou a palavra, mas ela pediu para fazer uma pergunta para o senhor, secretário, a respeito lá do Alto São Vicente, né, da previsão lá, que já está previsto, vai demorar. Como é que está a situação lá daquelas famílias do Alto São Vicente? Essa informação, eu tenho uma informação mais nova para te fornecer, é o seguinte, que eu conversei hoje com o Rogério da Caixa. Ele me disse que o Bruce já teria liberado a parte de engenharia e encaminhado para o Laércio, que faz a parte operacional. Tá? E que o Laércio estava encaminhando para nós, ele queria que fizesse umas 3 ou 4 correções, eu não sei que correções são essas. Tá? E ele ficou de encaminhar talvez amanhã para a gente. Agora, o que atrasa muito às vezes é isso, porque há um mês atrás ele pediu umas correções e nós fizemos. Agora é correção, nova correção, de que não tem nada a ver com aquilo. Então a gente perde muito tempo nisso, entendeu? Mas eu acredito que nós já estamos na reta final também do PPI. Tá? A empresa que apresentou as melhores condições para o município tem tido contato comigo e ele ainda está interessado em fazer a obra. Então, a nossa pressa de resolver rápido é para evitar de passar muito tempo e a empresa perder o interesse, você ter que começar tudo do zero novamente. Tá? Mas eu acho que essa semana a gente recebe essa documentação que ele disse das correções, faz as correções e essa semana mesmo a gente devolve para ele. Agradeço novamente a participação do vereador e de todos aqui presentes. Então, continuando aí o término, já estamos deslocando já para o término da audiência pública. Mais uma vez viemos aqui reafirmar o nosso grito por esse povo que está precisando de investimento, sabe, secretário? Principalmente nos locais mais longínquos dos bairros periféricos de Divinópolis, Costa Azul, Terra Azul, que é o tema da discussão aqui, né? Muitas das vezes eu fiz ali operações no entorno ali, a gente sabe a vulnerabilidade. O vereador Janete trouxe um dado muito importante. As crianças ali, o índice de vulnerabilidade deles são o maior índice de Divinópolis. Não tem investimento, infelizmente, até agora nenhum. E esperamos, né, que realmente agora, na prática, vamos ver se esse resultado saia do papel. E, finalmente, que aquele povo ali seja atendido, finalmente, com as políticas públicas do município de Divinópolis. Gostaria de deliberar aqui com todos os vereadores, se todos concordarem, a respeito da ausência dos secretários que foram, estou olhando aqui, foram convidados. Mas o artigo 88 do regimento interno cabe às comissões, em razão de matéria de sua competência ou da finalidade de sua constituição, inciso 6º, convocar por intermédio da mesa diretora, com antecedência mínima de 10 dias, ocupantes de cargos em comissão ou em função de confiança, servidores municipais da administração pública, direta e indireta, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade,
no caso de ausência injustificada. Então, se todos os vereadores aqui concordarem, nós vamos pedir, através do seu presidente, o Edson Souza, da comissão, para que faça uma nova convocação, sim, convocação dessa vez, para que os secretários, né, que recebem por isso, ganhem por isso, venham aqui nesta Casa Legislativa prestar esclarecimento que os vereadores solicitarem e também da população. Preferência no horário administrativo, no horário de A tarde. palavra, senhor presidente. Eu No horário posso da fazer um tarde. esclarecimento aqui, Só vereador? um segundo, secretário. No horário da tarde, para que eles não possam falar que está fora do horário de serviço. Senhor presidente. Pois não. Palavra, vereador Demir. Só para completar o que o senhor falou, isso nós deveríamos fazer diferente. Eu estava conversando com o Renato aqui, ó, da gente fazer essa reunião lá no bairro. E aí, com certeza, ficaria mais fácil. Tá certo? Com a palavra, presidente, posso falar? Pois não, vereadora. O regimento, no artigo 6º, o intermédio tem que ser pela mesa diretora. O presidente tem que assinar essa convocação, tem que ser no horário da tarde, por ser horário de serviço, porque daí ninguém pode se negar a estar vindo, e tem que ser aqui na Câmara, por causa que a gente está falando de uma convocação oficial e de uma audiência pública. Então, ela tem que acontecer na Câmara Municipal. Eu concordo, porque o Júlio, te dá os parabéns, viu, Júlio? Por um convite, você veio e respondeu tudo que nós perguntamos. Então, a gente precisava ter essa mesma conversa com as outras secretarias para a gente ver as questões pertinentes a cada tema e daí todos os vereadores vêm preparados. Colocamos aqui, inclusive, que não se trata de nenhuma questão pessoal, é realmente porque nós precisamos dar uma resposta para aquela comunidade, todos nós somos cobrados. Eu acredito que o Negro do Buriti ainda mais cobrado ainda porque ele da perto da região, e sempre atuei na área da assistência social e da educação, estou sempre no bairro, já trabalho lá nas questões sociais há muitos anos, e a gente está sendo muito cobrado nessa situação. Então, só para poder estar esclarecendo essa questão, eu acho que é pertinente, eu voto favorável, presidente. Exato. Eu só queria fazer um esclarecimento o seguinte. Eu tive com o prefeito agora à tarde, e quando o vereador fala indignação da ausência dos outros convocados, é o seguinte, ele falou, Júlio, você vai lá? Eu falei, não, eu vou, pelo seguinte, como ela é específica para o bairro Terra Azul e Costa Azul, todas as perguntas que vieram ser feitas para qualquer pessoa, nós vamos dirigir para você, porque só você que sabe das coisas que acontecem lá dentro. Então, se eles tivessem vindo para responder sobre o Costa Azul, todas as perguntas que eles tivessem, eles iam repassar para mim. Sobre o Costa Azul, sim. Sobre o Pacto Saneamento, a única pessoa que tem conhecimento sobre esse projeto, da forma que está sendo feito, é a Secretaria de Obras. É porque as perguntas não eram só estrutural, Não era só isso não, secretário. Era todas as faltas de políticas públicas voltadas para o Terra Azul e para o Costa Azul. Não, Aí as outras mas a secretarias convocação devem nós responder. fazemos como audiência pública para pavimentação do Terra Azul e Costa Azul. É porque Nós recebemos dessa forma. Cada secretário Então, recebe o escrito de acordo com a sua resposta. Por exemplo, para você tem que ir sobre infraestrutura. Para a educação não é sobre infraestrutura. Desculpe, então. Para assistência Tá? social Porque é essa de acordo com conversa, a demanda ele que ainda me damos. perguntou, vai lá e esclarece tudo para eles, porque eu não tenho condição de informar coisas de Costa Azul e Terra Azul sem consultar. É porque os questionamentos aqui, por exemplo, a minha pasta, eu fiz perguntas e deixei de fazer, que foi sobre posto de saúde, sobre CEMEI, sobre Então, em políticas cada convocação públicas tem um voltadas assunto na assistência diferente. social. Tudo, Então tudo desculpe, eu pertinente não ao sabia Terra o Azul e teor Costa Azul. da convocação para os outros. Não, então é isso, é só para esclarecer. Secretário, só para o senhor ter ideia, acho que está aqui no mural, aqui, ó, audiência pública, políticas públicas para o bairro Terra Azul e Costa. Políticas públicas. Não é só um assunto específico. Passo para o vereador Renato, tem o uso da palavra. Não, só para reforçar, eu falo assim, é para a gente dar transparência, que todos nós somos cobrados. Aí nós falamos a mesma língua, que nós chegar aqui, se vier todos os secretários, falar assim, ó, lá está acontecendo isso, até se alguém vier falar uma inverdade aqui, a gente corrigir, inclusive assim, não existe esse trem de base, nem aliado, nem contra. Assim, a Janete é uma defensora aqui de vários projetos sobre questão que precisa ser defendido, algumas ações, e sim é muito importante. Assim, para a gente, assim, o senhor sabe disso, quantas vezes a gente leva o pessoal lá, inclusive eu, pelo fato do seu ex-prefeito Vladimir, que estava no governo, a gente é muito cobrado dessas questões, a gente estará sempre cobrando, mas isso é muito importante para a gente, porque nós não conseguimos conversar com todos os secretários. A demanda aqui da casa é muito alta. E quando aproveito até para dar esclarecimento,
para as pessoas não pegar e falar uma mentira, que chega coisas até a gente, né, sargento? Que talvez é uma mentira e, infelizmente, a gente passa para frente sem saber o que é a verdade. É importante ter essas reuniões, assim, o Nonato foi muito feliz com o projeto de lei que ele criou, para a gente poder falar a mesma língua. Que talvez é uma coisa que chega distorcido para a gente. A presença do secretário aqui, nesse momento, ele tira a dúvida de todos os vereadores que estão aqui presentes e ajuda a gente, até ajudar a administração. Nós precisamos de todos pensar assim, em contribuir para a cidade. E eles estando presentes aqui, eles vão nos dar clareza para a gente poder falar a verdade à população. Que hoje é preferível você falar um não para a pessoa do que você iludir ela. Não, ó, infelizmente, que a gente tem que trabalhar com a verdade. Ó, infelizmente, nós não conseguimos executar a obra do parque esse ano, mas nós temos que chegar e ter a cara de falar a verdade. Está acontecendo isso, isso e isso na Caixa. Igual a pessoa vai lá e grava um vídeo. Ah, está acontecendo que o dinheiro está liberado. Não está liberado. Você estando vindo aqui, você esclarecer para a gente poder esclarecer a população, que a gente chega lá e fala assim, não, está liberado. Aí eles falam assim, mas quem está mentindo? Eu vou lá no juro, o juro fala que não está. E na verdade não está. Então, assim, que aí nós vamos conseguir falar a mesma língua, com responsabilidade, para que a população também... Porque é difícil você chegar e falar a verdade para a pessoa. Pessoal, está acontecendo isso, isso, isso. Muita gente chega e prefere, não, vai acontecer. E não vai. Então, assim, é importante a presença de todos para poder esclarecer todos os vereadores que estão aqui presentes. Correto. Não, inclusive, você, Ademir, vocês são piolho de caixa mesmo. Entendeu? Vocês sabem realmente como é que funciona. Quando o ano passado eles criaram aquele sistema novo, piorou mais ainda. Então, por exemplo, a Caixa dá uma informação para o Ademir, nós passamos pela informação que respondemos o ofício. Ele vai na Caixa, não respondeu não. Aí dá aquele clima ruim. Mas por quê? Hoje é tudo no sistema Siconv. Então, eles fazem o questionamento para a usina no Siconv, a gente responde pelo Siconv. E a tela só abre novamente depois que a Caixa analisa. Então, às vezes, a Caixa passa 15 dias sem abrir a tela. Então, eles não sabem que nós respondemos. Por isso que o Ademir já presenciou um caso semelhante a esse, de falar, não, a Prefeitura ainda não respondeu o nosso ofício. Eu falei, Ademir, aqui ó, tem 15 dias que nós encaminhamos. Mas quando eles não abrem o sistema, para todos os efeitos, nós ainda não respondemos, porque o sistema continua em aberto para eles. Então, isso atrapalhou muito, porque antigamente era só papel, né? Entregava e já caía na mão. Agora, o sistema piorou um pouco. A tendência é melhorar, mas até se acostumar com o sistema, esse negócio todo, atrasa um pouquinho. Mas tem essa desinformação, às vezes, entre Prefeitura e Caixa em função disso. O Ademir conhece bem o problema, que nós já passamos por isso umas 2 vezes. Presidente, eu só queria fazer uma correção, porque a minha fala ficou distorcida e os universitários, a Júlia, veio aqui só para poder prestar um esclarecimento. A audiência pública pode ser feita no bairro. Não é que não pode ser feita, a questão é estrutural, é local e material para poder ser feita a audiência, porque para ser feito na parte da tarde, o único local lá que teria como atender seria a escola e não tem como a gente atrapalhar o horário de aula. Por isso que nós não temos outro espaço lá para poder estar fazendo, Ademir, mas com certeza, onde é possível, é muito melhor a gente ir até lá do que o povo vir. Mas por isso que eu pedi para ser feito na Câmara. Obrigado, vereador Janete, vereador Ademir. Não, inclusive, assim, foi uma das hipóteses de fazer audiência pública lá, mas não foi por causa justamente desses fatos aí. Então, se todos concordarem, nós vamos fazer uma convocação agora, dessa vez, para os secretários que não vieram, viu, secretário? Pode levar lá para o governo, para um dia de expediente aqui, uma data aí que nós vamos agendar com todos, e através da mesa diretora, iremos sim convocar esses secretários para prestar esclarecimentos ao povo divinopolitano e aos representantes da população divinopolitana. Concordam? Todos concordam, é isso? Então, fica deliberado assim. Doutor Roberto, depois, se puder nos auxiliar aí na feitura dos ofícios. De antemão, não havendo mais nada a ser tratado nessa audiência pública, declaro encerrado a audiência na noite de hoje. Muito obrigado a todos, obrigado, secretário, pela presença, todos os vereadores aqui presentes, e tenham a todos uma boa noite. Prazer.